Lucas 12, a partir do verso 13 ao verso de número 21. Olha que benção. Falei aqui que se o povo dessa rua aqui partir para a eternidade sem Jesus, se falar que não ouviu o evangelho, vai passar vergonha no telão celestial. Aí, ó, o pastor está dando uns glória lá, os irmãos aleluia, nós aqui, né? Ô glória, isso mesmo, pastor, prega aí, olha lá. Tem até que tomar cuidado para não se perder. Louvado seja Deus, não tem problema não, glória a Deus, bênção do Senhor. Lucas 12, do 13 ao 21, a palavra do Senhor diz assim, ó, glória a Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós acabamos de ler o Evangelho da Graça, do qual nós não devemos nos envergonhar, porque é poder de Deus para salvar. Senhor, que esta palavra venha trazer luz aos nossos corações, que ela venha nos ajudar a compreender o teu querer, a tua vontade, que ela encontre corações abertos, disponíveis, famintos, sedentos. Eu oro agora na autoridade do teu nome, repreendendo, Senhor, toda ação maligna. Sabemos que o inimigo do reino de Deus se levanta em um momento tão importante como esse. Ele tenta de alguma forma lançar os seus dardos inflamados para atrapalhar, para impedir com que alguém venha reter a tua palavra. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda a artimanha das trevas. Senhor, repreendemos também o nosso coração, muitas vezes perverso, tomado de preocupações, ansiedades, já em ebulição pelo que vai acontecer durante a semana. O Senhor disse que basta cada dia o seu próprio mal. Agora é momento de estarmos totalmente voltados para o trono da graça. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Oramos assim no santo e precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, uma passagem assim bem interessante, daquelas que a gente pensa assim: Senhor, até por isso eu tenho que passar. Imagina só, Jesus, irmãos, o verbo de Deus, o próprio Deus, veio a esse mundo implantar o reino do Pai, trazer salvação, curar, enfim, fazer a obra do Senhor. E aí ele se depara com um sujeito que tem a pachorra, a cara de pau, de dizer: Jesus, vai lá, para tudo que o senhor está fazendo, deixa o cego aí, deixa o coxo aí, para de pregar, larga tudo aí, vai lá na casa do meu irmão, e fala para ele que ele tem que repartir a herança comigo. Ah, irmãos, tenha dó, né? Tem hora assim que a gente
Isso acontece com a mãe, com o pai, isso acontece com quem trabalha no comércio, com o pastor. Tem hora, irmãos, que é cada pendenga que vem, umas coisas absurdas, né, que não sou eu que tenho que resolver, né? Mas enfim, faz parte, está no pacote, né? Mas eu fico imaginando, e aí Jesus falou assim: homem, né, você está enganado, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não trabalho nessa área, né, não é comigo isso. Mas já que você tocou no assunto, então se prepara que lá vem lapada, né? E aí Jesus já solta o chicote no lombo, né? E começa aqui a falar. E aí ele entra numa questão interessante, né? Ele vai falar sobre a questão da preocupação em acumular coisas, em acumular bens. E por que ele falou isso? Porque o camarada aqui estava... Perceba que em nenhum momento ele procura Jesus demonstrando arrependimento. Ele não procura Jesus para saber mais a respeito do que ele pregava. Ele não procurou Jesus para ser curado. Não, ele queria uma resolução no campo da finança. Porque o coração daquele homem estava nas coisas terrenas. E aí Jesus aproveita o embalo e toca num assunto delicado na época e continua sendo delicado hoje, mas que não é difícil de entender, tá? Antes da gente entrar no cerne da questão, é bom que fique bem claro para todos nós que a Bíblia, nem tampouco Jesus, condenam ou desestimulam alguém a melhorar de vida, a crescer financeiramente. E também está claro para nós, irmãos, eu até anotei aqui um pensamento que veio na minha... Isso aqui é meu mesmo, não peguei de ninguém. Se todo mundo ficasse rico, irmãos, todo mundo se tornaria pobre. Vocês concordam comigo? Se todo mundo ficasse rico, todo mundo se tornaria pobre. Não tem jeito. Para alguém ficar rico, tem que ter gente pobre. Pobre no sentido... Irmãos, alguém tem que trabalhar no pesado, alguém tem que ir para a linha de produção, alguém tem que subir no andaime e erguer o prédio, alguém tem que cortar cana para ter etanol para abastecer. Então, está entendendo? Se todo mundo ficasse rico, todo mundo ia ficar pobre, não tem como todo mundo ser rico. Mas se você, de forma sincera, honesta, pretende melhorar de vida, a fim de que você seja um instrumento também para abençoar vidas, para que essa riqueza que Deus te der seja um instrumento para você abençoar outros, o reino de Deus, enfim, amém. Vai nessa tua força, estuda, se capacita, corre atrás, levanta cedo, isso pode acontecer, e não há nenhum tipo de... O Senhor não veda ninguém a melhorar de vida, que isso fique bem claro. Então, se você tem sonho de crescer na sua profissão, seja ela qual for, não perca esse sonho, alimente ele, corra atrás, de forma honesta, né, com suor, com trabalho, com luta, vai lá. Só não entre em esquema em maracutaia, porque a casa vai cair para o seu lado. A delegada está ali, ó, cuidado. Meus queridos, é isso. Então, Jesus não está condenando a questão da riqueza, de alguém buscar. Não é essa a pauta de Jesus. O que Jesus está tratando aqui é a questão do coração, dos esforços de uma alma, quando o foco se tornam as coisas. Esse é o problema. Gisele, Mateus 6, a partir do 18, por gentileza. Glória a Deus. O 19. Isso. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. O 21 ainda. Porque onde estiver o seu tesouro,
aí estará também o seu coração. Olha a ideia. Prestou atenção? Naquela época, parece estranho, né? Por que Jesus está falando de traça, de ferrugem, onde ladrão escava? Irmãos, simples, naquela época não tinha banco, não tinha Sicredi, não tinha Bradesco. Como é que a pessoa guardava as coisas? O que era riqueza naquela época? Roupa, por incrível que pareça, roupa era riqueza. Quem tinha túnica trabalhada, igual a da Elaine, a roupa dela aí, eu não sei como é que chama isso, sei lá, blazer, né? Estampado, né? Adornado. Quem tinha algo bordado, né? De linho fino, sedas, irmãos, era roupa custava muito caro. Vocês assistiram já filmes daquela época? The Chosen, você acompanha? Você vai ver que 99,9% das pessoas vestiam quase igual. Quase bem parecido. Quem que se vestia bem? Os magistrados, os doutores da lei, que ficavam na casa das viúvas, entregando falsa profecia e revelação e catando o dinheiro delas, assaltando a geladeira despensa. Esses se vestiam com linho e púrpura, que era muito caro. Então, como é que eu vou guardar para o ladrão não roubar a minha túnica caríssima? Onde é que eu vou guardar as minhas moedas de ouro? Onde é que eu vou guardar a prata? Simples. Pega um baú, põe dentro. De noite, quando ninguém está vendo, cava um buraco e esconde. E faz um mapinha, uma marcação para saber onde está. É por isso que ele está trabalhando dessa forma. E o que Jesus diz aqui? Não ajunteis tesouro na terra. O que ele está querendo dizer? Não vivam em priori, tendo como prioridade máxima juntar bens aqui. Porque os bens aqui são transitórios. Quando a gente pensa com uma mente de um cristão, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, um cidadão do céu, nós temos esse entendimento facilitado. Porque ninguém leva nada daqui, é loucura. Então a ideia que Jesus está passando é o seguinte: que não seja prioridade, que o coração de vocês não seja tomado na sua totalidade por conquistar coisas materiais, mas ajuntem tesouros no céu. Jesus está dizendo, gente, mais do que comprar terra, comprar bens, mais do que acumular títulos, enfim, aplicar, ajuntem tesouros no céu. Por quê? Porque lá a traça e a ferrugem não vão consumir. O ladrão não vai roubar. E depois nós vamos trabalhar mais sobre o que é esse tesouro. Tema da mensagem da noite. Ajustando o foco para identificar o que realmente tem valor. Ajustando o foco para identificar o que realmente tem valor. Às vezes, irmãos, nós só estamos precisando ajustar o foco. Vejo pessoas de óculos aqui. Que dó de vocês, estão ficando velhos. Que dó. Graças a Deus. O meu é só de enfeite. Meu Deus. Estou lutando aqui, não quero dar o braço a torcer. Mas o que é que acontece com você de vez em quando? De ano em ano. O certo é de ano em ano, né? Mas de tempo em tempo você precisa procurar quem? O oftalmo. E ele vai avaliar, vai olhar, vai fazer os testes e de repente o que vai ter que fazer? Ajustar o foco. Vai ter que mudar a lente, trocar. Talvez Deus fez um milagre, regrediu a miopia, o astigmatismo voltou. Regrediu, ó, que benção. Então é uma lente menor, mais fininha, diferente. É raro acontecer isso, né? Geralmente aumenta o grau, né? Ajustar. Para alguns aqui nessa noite, talvez é só uma questão de ajuste, né?
Quem aqui já olhou através de uma luneta, de um binóculo? Deixa eu ver aqui. Quem já fez? Já olhou? Ele tem uma função de ajuste de foco. Então você gira para cá, ele aumenta, ele aproxima a imagem, você gira, ele distancia a imagem, e aí você vai regulando até você ter a melhor imagem, a definição de imagem melhor. Às vezes há pessoas aqui que só estão precisando de um ajuste de foco. Outros estão com o foco totalmente voltado para aquilo que está errado. E aí, essa noite, através dessa palavra, há uma oportunidade de correção, ajustando o foco para identificar o que realmente tem valor. A palavra foco significa ponto para o qual converge alguma coisa, ponto em comum, objetivo em comum. Eu estou falando a uma igreja, e nós, como igreja, temos um objetivo em comum: alcançar as mansões celestiais, aquelas às quais o Senhor Jesus disse que foi nos preparar lugar. Nós temos um objetivo em comum, então nós precisamos ajustar o foco, como igreja, e também individualmente, ajustar o nosso foco. A primeira coisa aqui que eu aprendi com Jesus, nesse texto, é que quando bens, coisas palpáveis, materiais, são mais valorizadas que relacionamentos, a mágoa reinará no coração. Isso é fato. Quer coisa que causa mais divisão do que bens? Quer uma hora maldita na vida difícil, que muitas famílias enfrentam, que é a herança, a divisão de herança? Eu passei por isso. Passei por isso na minha família. E eu tive que dar 10 passos atrás, conversei com a minha esposa e falei: amor, pelo bem da família, pelo bem vamos nos desfazer de tal coisa e vamos, mesmo não tendo que fazer. Ela concordou comigo e fiz. E graças a Deus, a mágoa, a nó do afastamento caiu por terra. Quando bens são mais valorizados que relacionamentos, a mágoa reinará no coração. Olha o verso 13 novamente. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Se nós pudéssemos ouvir o tom de voz desse homem, com certeza seria um tom de voz amargo, um tom de voz de alguém que estava extremamente amargurado, ressentido, azedo, de mal com a vida. Quando o nosso foco está mais direcionado a bens e a coisas, fatalmente nós vamos magoar as pessoas que estão do nosso lado. E com certeza nós entristeceremos o Espírito Santo de Deus, porque nós deixaremos Deus de lado em detrimento das coisas materiais. Ajuste de foco. Esse camarada aqui estava totalmente perdido, irmãos. Olha a loucura. Ele estava diante do Rei da Glória. Ele estava diante do Senhor dos Senhores. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa para o Senhor. Ele poderia ter aproveitado aquele momento de uma forma totalmente diferente. Mas o que ele fez? Colocou para fora aquilo que dominava o seu coração. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Bem material nenhum, razão nenhuma nesse mundo, coisa nenhuma, pode ser maior do que nós
vivermos bons relacionamentos. Não pode, não pode. Nada pode estar acima disso. A parábola tem início diante de uma queixa de herança não repartida. Jesus aproveita a situação para alertar seus ouvintes a respeito da avareza e do que realmente tem valor. Cuidado com a avareza. Quando eu passei por essa situação familiar, eu me lembrei daquela passagem onde Jesus disse assim: se alguém pegar a tua capa, dê a túnica também. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, caminhe 3. Na hora aquilo veio, e eu pensei, eu não posso trocar a minha família, a comunhão com a minha família, a alegria de estar em família por causa de uma questão material. Que eu jogue tudo isso fora, mas fique bem com os meus. Não vale a pena. Mas isso só pode ser compreendido, entendido e aplicado para aquele que realmente está com o foco ajustado. Quem não está, irmãos, mata, destrói, passa por cima, cultiva mágoa, cultiva rancor, mas não abre mão. Então isso é muito sério. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: nosso coração mostra a quem pertence diante daquilo que o domina. Nosso coração mostra a quem pertence diante daquilo que o domina. Isso é fato. Olha o verso 17 ao 19. Então ele começou a pensar, Jesus falando aqui da parábola do rico insensato: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Aí o verso 19, irmãos, é o começo do fim. Então direi à minha alma, isso aqui está carregado de arrogância, de prepotência: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha o perigo de nós permitirmos que as coisas materiais ocupem um lugar maior de destaque no lugar do Senhor na nossa vida. Nós caímos na loucura de achar que nós agora estamos seguros, e é mentira. Nós não estamos. Na escola dominical nós batemos aqui 4 domingos a fio sobre a cobiça, sobre a avareza. E ficou claro para nós que a questão material, ela é muito, irmãos, é como um castelo de cartas. Eu lembrei vocês aqui da EBD, que há 20 anos atrás, o país chamado Venezuela, que hoje é um lugar de famintos, de pessoas comendo do lixo, pobres, que estão em êxodo, saindo. Há 20 anos atrás, nenhum venezuelano vinha para o Brasil, queridos. 20, 25 anos atrás, gente do Brasil com diploma aqui, graduado aqui, ia trabalhar lá. A Venezuela só perdia em economia para o Chile. 25 anos bastaram para a miséria se instaurar. Lembrei de vocês do plano Collor. Lembra? Os mais antigos. Pessoas dormiram com a burra cheia, com a guaiaca cheia. Quem é gaúcho aqui? Sabe o que é guaiaca? Carteira. Carteira estava cheia. Não, mas eu preciso mostrar que eu sei falar o guaiaca. Vai que tem um gaúcho aqui entre nós. Carteira cheia. Irmãos, a poupança transbordando. Ficou retido por um bom tempo, e quando voltou bem distante do que era. Então é loucura achar que coisas materiais nos oferecem, irmãos, segurança, até a página 2 apenas.
Mas quando o meu foco está em Jesus, a minha segurança, a minha torre forte é o Senhor. O Gideone contou para nós a história, o contexto do hino cantado. Por que aquele homem não desmoronou? Por que aquele homem não terminou com a própria vida? Não cometeu um ato extremo? Por que ele continuou e ainda compôs essa bela obra de arte, uma coisa linda, espetacular? Porque o Senhor era a sua torre forte. Ele amava o seu filho. Ele amava as suas 4 filhas. Era uma herança que Deus deu para ele. O Senhor Deus deu. O Senhor Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Parafraseando o nosso querido Jó. Ele entendeu isso. Deus era a sua torre forte. Uma pergunta retórica, para você responder aí, no seu coraçãozinho. Quem é a sua torre forte? Tua segurança está em quem? É de se pensar, não é verdade? Perceba que o personagem da parábola, queridos, é engolido pelo trabalho. E com a necessidade de ampliar espaço para todos os bens que ele produz. Todo esforço, tempo, juventude desse homem são sugados pelos bens e a necessidade de administrá-los. Ele sacrificou boa parte da sua vida, da sua força, de tudo que realmente tinha valor em prol da construção daquele patrimônio. E aí quando ele chegou lá, quando no verso 19, ele diz de boca cheia: alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, coma, beba, aproveite a vida. Aí vem o verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Esse camarada foi chamado de... Por que louco, pastor? Era um trabalhador, era alguém que plantava, gerava riqueza, tinha empregados, gerava o alimento. Legal, ok. Qual que foi o problema desse camarada? O foco foi totalmente voltado para isso. Ele não construiu, ele não depositou, ele não gerou riquezas no céu. Ele não se preparou para o encontro com Deus. E nós? Onde é que nós estamos acumulando coisas? O nosso foco está voltado para o quê? Você pode se tornar o melhor naquilo que você faz. Você pode ser elogiado pelos homens. Você pode... É uma dó que a gente só vira nome de rua quando morre, né? A gente não, né? Alguns, né? A maioria de nós aqui não vai virar nome de rua nenhum, né? Mas quando vira, é só quando morre, né? Tinha que ser quando está vivo. Já pensou que gostoso? Rua Pastor Luiz Henrique. Ah, eu ia passar umas 3 vezes por dia lá. E tirar selfie na placa. Ah, mas quando eu morrer, não se preocupa com isso não. Aí eu não quero mais não. É uma dó, né? Irmãos, quanta gente doida, louca, entregando o melhor dos seus anos, se sacrificando, perdendo as coisas que têm valor, em detrimento de bens e de esforço humano. É reconhecido, ganha placa, vira nome de teatro, vira tudo, ganha prêmios, mas não se preocupou em juntar tesouro no céu.
E aí ouvirá a mesma coisa que esse homem ouviu: louco, maluco, doida, mulher doida. Sabia que você é uma louca, uma doida, uma insensata. O que adiantou tanto troféu, tanto diploma, tanta coisa, mas você não plantou? Eu te dei talentos, eu entreguei eles na sua mão, mas você perdeu o foco. Você não granjeou para a minha glória. Tudo foi para o seu benefício, para o seu próprio louvor. Eu não acredito que Deus faz de alguém delegada. Deus faz de alguém... Qual a tua profissão, querido? Eu sei que é na área da computação, mas a tua formação. Programador, técnico, celular, construtor, enfim, tantos aqui, pastor, enfim, cada um na sua. Eu não acredito que Deus faz da gente o que nós somos, irmãos, para nós granjearmos louros transitórios, fama transitória. Deus nos colocou onde estamos para que lá nós venhamos fazer com que a glória seja dele. Não é para você ficar pregando, não. Ficar falando de Jesus toda hora. Você tem que trabalhar, render onde você está. Mas a sua vida lá tem que propagar o reino, para que você ajunte tesouros no céu. Por último, não seremos avaliados pelos tesouros terrenos, por conquistas humanas, mas por aquilo que construímos diante de Deus. O presbítero Mário falou isso aqui esses dias atrás, numa abertura de culto. Eu já havia falado isso em outra pregação. Não seremos avaliados por conquistas terrenas, mas por aquilo que construímos diante de Deus. Lembre-se, você que já reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador, já entregou sua vida a Ele. Se você não o fez, não perca tempo, pelo amor de Deus, eu estou preocupado, o tempo está passando. Me falaram hoje, morreu um rapazinho aqui conhecido da cidade, um menino, cabeleireiro, Léo, né? É isso? Eu não conhecia pessoalmente, mas eu sei que tem gente aqui que era cliente dele, mocinho novo, irmãos, está aí, saiu para se divertir, curtiu um sábado, um domingo, não sei, está aí, é assim. O camarada estava aqui no auge, quando ele chegou, trabalhou, se matou, se arrebentou, quando ele pensou que ele ia curtir, louco, hoje mesmo, ó, a tesoura está aqui, o fio da existência está aqui, ó, e é assim, irmãos. Nós não vamos ficar para semente, não. Então, ó, vamos acelerar o processo. Não seremos avaliados por coisas terrenas, mas por aquilo que construímos diante de Deus. Nós prestaremos conta, sim, daquilo que fizermos com os bens e recursos que nos foram cedidos por Deus. Porém, o galardão, o presente celestial, a recompensa do céu, não virá, irmãos, das nossas conquistas materiais, mas sim dos tesouros que depositamos em Deus, e são eles. Gisele, Gálatas 5, 22, 23, por favor. Meus queridos, é isso aqui que nós vamos ter que ter na nossa cesta, no nosso embornar. Quando chegar o dia de nós nos depararmos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós prestaremos conta. E é isso aqui que Ele vai pedir de nós, ó. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São esses frutos. Vai ser ligado uma fornalha, como se fosse uma fornalha. Tenta trazer a sua mente aí um grande forno. O Senhor vai apertar lá o botão. Vai. 1 Coríntios 3, Gisele, 12 e 13, por gentileza. O Senhor vai ligar a fornalha. E aí, tudo aquilo
que realmente nós produzimos, ó, bom ou ruim, vai passar pelo fogo. Ó. E se o que alguém edifica, constrói sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia está com D maiúsculo, por quê? É o dia do Senhor. A demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Olha só, meu Deus. Tudo que nos foi entregue, tudo que a gente fez naquele dia, vai ter uma esteira, e tudo vai ser colocado naquela esteira, e a esteira vai puxar lá para o meio do fogo. Só vai sair aquilo que passar pelo fogo, aquilo que é precioso, não vai queimar, isso vai passar. Feno, palha, madeira, a gente sabe que queima no fogo. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos realmente produzindo em depósito para Deus? Lembrando, não desestimulo ninguém aqui de crescer na vida. Não é esse o meu objetivo e nem o da palavra de Deus. Mas é ajuste de foco. Ajuste de foco. Cuidado. Os bens ou a corrida atrás das coisas materiais é uma faca de dois gumes. É muito perigoso. Nunca existirá dinheiro suficiente para alguém cobiçoso e avarento. Pega o homem mais rico do nosso país, senta com ele e conversa. Você está satisfeito com o que você tem? Ele vai dizer não, eu quero mais. Pega um camarada que tem, sei lá, nem sei se existe, eu não entendo disso, mas 5.000 alqueires, eu nem sei o que é isso, irmãos, eu não entendo. Esse dia eu falei que o Mário plantava frango na EBD, né? É claro, eu errei, né, irmãos? Eu sei que frango não planta, né? Mas tiraram o maior sarro meu, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sei que frango não se planta. Né? Irmãos, pega esse camarada e pergunta para ele, ó, tem 1.000 alqueires ali, o camarada está vendendo num preço bom. Ah, ele vai fazer das tripas coração para comprar mais 1.000. Então a gente precisa tomar cuidado. A grande pergunta é, o meu foco está bem direcionado? Está bem ajustado? Jesus é o meu verdadeiro alvo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por quê? Porque no frigir dos ovos, no final das contas, seremos avaliados pelo que nós construímos e depositamos na eternidade. Por causa de dinheiro, famílias estão em pé de guerra. Filhos se voltam contra pais. Pais se voltam contra filhos. Na busca louca por dinheiro, homens estão renegando o amor às suas esposas, o tempo de qualidade com as suas esposas, o tempo de qualidade com os seus filhos. Sabe aquele pai que diz assim, meu Deus, eu não vi a minha filha crescer, eu não vi o meu filho crescer, já está um homem barbado, perdi, eu não estava lá quando deu o primeiro passo, eu não estava lá quando falou mamãe, eu não estava lá, eu não vi na formatura, na apresentação da escola, na igreja, meu Deus! Uma frase, não sei quem que criou ela, mas bem oportuna. Todo sucesso no mundo não compensa o fracasso em um lar. Vamos ficar de pé, queridos? Para encerrar, Gisele, Mateus 12:34, feche os seus olhos, por favor. Todos com os olhos fechados. Jesus disse assim, ó, de uma forma bem doce, amável, delicada, para a elevação da alma dos que ouviam. Raça de víboras, suas cobras venenosas. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus queridos,
é muito fácil saber onde é que o nosso foco está. É muito fácil saber se o nosso foco está bem direcionado, bem ajustado. É só nós constatarmos onde está o nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando o foco está ajustado no Senhor, o coração transborda da presença e da palavra de Deus. Mas quando o coração está focado nas coisas desse mundo, ele se torna contaminado, vazio de Deus e cheio daquilo que não alimenta a alma.